Tô na escolinha aqui que vai daqui dar um branco, né? Essas coisas que a gente não tem medo que dá branco. Né? Vem aqui na frente pra vocês verem. Como é fácil. Não é fácil, não. Ai, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Faz bastante tempo que eu não venho de terça-feira à noite mesmo. Hoje o tema é proteção espiritual. E assim, a princípio é um título que parece meio pesado, né? Quando a gente fala em proteção, a gente já pensa em medo, a gente já dá aquela sensação de perigo. E fala em espiritual, a gente já imagina, sabe Deus, né? As crenças e valores, o que a gente traz do nosso passado, da nossa educação familiar, educação religiosa. Então, muita coisa se confunde na nossa cabeça quando a gente fala em proteção espiritual, né? Ideia de demônio, ideia de obsessor, a gente nem sabe o que é um obsessor, ideias de energias ruins, de inferno, de chifrudo, né? De tudo, né? Vem na nossa cabeça. Vem porque é uma cultura, né? Milenar. E aí a gente pode mudar, né? A gente pode mudar o tema assim, de proteção espiritual para paz mental, né? Porque quando a gente pensa em proteção, o que a gente está querendo? Paz, né? Sossego, alegria, felicidade. Só que a gente não sabe bem como conseguir isso. A gente não sabe como conciliar matéria com espírito, se existe diferença, que diferença é essa, o que é espírito, né? É energia também, a gente pode usar a palavra energia, somos todos energias, mesmo encarnados em frequências vibratórias diferentes, né? Nós somos células em movimento, criando ondas vibratórias. Então, a gente vai começar com algumas 3 perguntinhas que eu escolhi do Livro dos Espíritos, só para dar o tom do tema, e depois a gente vai entrar numa parte mais profilática, quer dizer, a gente não vai ficar falando aqui de obsessão, tipos de obsessão. Não é essa a proposta, né? A proposta é trabalhar a profilaxia, ou seja, como é que eu vou evitar, como é que eu vou conseguir viver uma vida sem me deixar influenciar tanto, porque 100% é impossível a gente não se influenciar, por energias nocivas. Porque quando a gente fala em como é que a gente fala? Interação, interatividade energética, a gente não está falando só das coisas ruins, né? A lei básica de atração ou repulsão, ela é para as coisas boas e para as coisas nocivas também, ou seja, aquelas que nos fazem mal. Então, eu vou começar com a perguntinha clássica, né? Que a gente vê em bastante palestras do... vocês devem ter notado que não tem PowerPoint, né? Não tem, viu? Não tem, porque isso aqui é um papo terapia, né? Papo terapia é assim, a gente já começa ouvindo, já vai sentindo e já vai fazendo. Porque a proposta da gente vir aqui é a gente sair melhor do que entrou. Então, se a proposta é olhar para dentro de mim, eu não vou colocar um PowerPoint para vocês ficarem lendo. Para mim, eu não tenho interesse nenhum nisso, não vejo nenhuma vantagem nisso, porque aí a atenção vai ficar fora, né? Vai ficar no didático. Eu não quero uma coisa didática. Eu quero que a gente hoje olhe para dentro da gente. Eu não quero que a gente fale sobre esse assunto pensando assim, putz, essa palestra era para minha sogra. Agora eu sou sogra, gente. Essa palestra... Ai, essa meu marido tinha que estar ouvindo, né? Essa minha mulher tinha que estar ouvindo, meu filho, né? Não é não. É pra gente mesmo, né? Imagina eu preparando esse tema se não era para mim mesmo, né? Claro que era, porque tudo cai como uma luva e cai como uma luva para cada um de nós. Em determinados setores da vida da gente, tem sempre um que pega um pouquinho mais, né? Eu costumo dizer que na aquarela da vida, onde cada cor é uma área da nossa vida, tem sempre uma que está meio defasada. É aquela que a gente precisa trabalhar mais, é aquela que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Porque como a gente vem num processo reencarnatório, muita coisa a gente já aprendeu. E já vai tirando de letra, já tem ferramentas boas para lidar com aquela área. Mas tem outras áreas que a gente ainda não desenvolveu. Então, ela é mais difícil para a gente. A gente é um pouquinho mais ignorante naquela área. Então, precisa estudar um pouquinho mais e precisa praticar um pouquinho mais. Normalmente, vocês podem reparar que na sua encarnação tem 1 ou 2 cores que são mais difíceis. Aquelas que a gente veio nessa vida para dar uma atenção maior. E outras que são mais suaves, né? Então... vamos lá.
A gente vai começar com aquela pergunta no Livro dos Espíritos, da 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A gente sabe que eles influenciam? Influenciam, né? Então, eles falam muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Menino, quando eu li isso a primeira vez, eu quase surtei, né? Porque eu pensava assim, então eu não tenho poder nenhum? Quer dizer, que se eles me influenciam o tempo todo, tanto eu fiquei brava até com os bons, porque eu pensei assim, pô, então eu não tenho voz ativa, então eu não tenho escolha, então eu não tenho poder de decisão, ficou confuso para mim. Como é que fica o livre-arbítrio? Como é que fica, né, a minha responsabilidade em tudo que eu faço? Mas aí você, para quem tem mais curiosidade, e o Livro dos Espíritos tem perguntas bacanérrimas, fantásticas, que a gente vai lendo uma a uma e vai montando quebra-cabeça, vem uma assim. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ele já começa assim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Aí você fala, pô, eu chamo e eu atraio? Mas não quero, eu não fico chamando, não, ninguém pra brigar lá em casa, eu não atraio ninguém, não, né? A gente acha que a gente não faz nada, né? Pra chamar, pra atrair. Mas a gente não pode, a gente tem que aprender a não separar tanto em parte energética. Por exemplo, da mesma forma que eu tenho um campo de atração para os desencarnados, eu tenho o mesmíssimo campo de atração para os encarnados. Porque não é diferente, né? Nós estamos falando aqui do quê? O que eles estão falando aqui? De sintonia. De sintonia, como o rádio, né? Rádio tem várias frequências, aonde eu sintonizar é o que eu vou escutar. Então tá, então eu tenho um campo vibratório que é criado pelo quê? Pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos. E aí eu crio um campo de energia ao meu redor. Para eu criar esse campo de energia, ele demanda tempo. Eu não crio ele assim da noite para o dia. Né? Então, se eu tenho um campo de energia, por exemplo, que emana um pouco mais de tristeza, ou de preocupação, ou de raiva, eu fui criando esse campo de energia ao longo do tempo. Eu não criei ele assim, papum, né? Então, do mesmo jeito que eu atraio os desencarnados, eu atraio os encarnados. Então, eu vou cuidar do quê? Eu vou cuidar do que eu penso, do que eu sinto. Tem uma questão importante aí. O problema é que, normalmente, a gente vive a vida muito mecanicamente. E a gente não percebe o que pensa e o que sente. Parecemos uns zumbizinhos, assim, pela vida, né? Meio namba, assim, meio sonolentos, né? Como diz a Haroldo Dutra. Nós não temos essa percepção, porque a gente está com a mente sempre fora. Então, vamos olhar assim para dentro da gente, né? Então, por exemplo, agora, assim, como é que eu estou me sentindo aqui sentado? Eu estou bem? Eu estou confortável? Ou eu estou com taquicardia? Ou eu estou sentindo ansiedade? Ou eu estou aqui sentadinha aí sentindo preocupação? Ou raiva, ou frustração, ou tristeza? Vamos prestar um pouco de atenção nesses segundinhos? O que eu estou sentindo aqui, ó? Sentindo, não é pensando, é sentindo. Porque a cabeça ela vai codificar isso mais lá na frente, mas primeiro a gente precisa sentir, né? Como as sensações do meu corpo físico, as sensações do meu corpo astral. Porque não tem separação, né? É tudo uma coisa só. Embora meu espírito esteja como alma num corpo físico, as minhas sensações são do corpo físico, mas eu tenho os meus sentimentos. E os meus sentimentos me ajudam a perceber essas sensações. Então, a primeira coisa, a gente vai começar a perceber essa sensação, né? É importante, gente, porque se a gente não aprender a perceber o que sente, a gente não vai conseguir prestar atenção quais são os pensamentos que estão por trás do sentimento. Quais são os pensamentos que estão causando, que estão chegando nesse sentimento? E a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. A terceira pergunta é assim.
eu me perguntava bastante isso também no começo. Eu pensava assim, ele fala assim, pessoas animadas, de boas intenções e que, não obstante, não deixam de ser obsidiadas. Quanta gente fala assim, nossa, né, aquela pessoa é tão boazinha, como é que ela... Né? Como é que atrai um obsessor? É um julgamento assim, meio pobre de conhecimento que a gente faz mesmo. Porque somos todos, viu? Obsidiados, a começar por nós mesmos, já vou avisando. Então, qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Gente, eu adorei essa resposta, que eu acho ela muito bacana, muito criativa. E eles respondem assim, cansar-lhes a paciência. Gente, a resposta dos espíritos, não é minha não, ó. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Não estou dizendo que é um processo fácil, mas é possível. Né? Gente, a gente enche a paciência de tanta gente. A gente enche a nossa paciência tanto. Porque quando a gente fala em obsessor, a gente é tão engraçadinho, né? A gente sempre pensa que tem alguém tormentando a vida da gente, né? E a gente é tão bonzinho, a gente é tão vítima, né? A gente... que horror, né? Vem tomar passe. E depois não melhora. E eu que venho no centro toda terça-feira e eu não melhoro, né? O que está acontecendo? Não é possível, né? Atirei pedra na cruz. Não, minha filha, você atirou pedra em você mesmo. Porque o primeiro obsessor somos nós conosco mesmos. Né? Nós nos atormentamos constantemente. Constantemente. Você fica o tempo todo se cobrando. Você fica o tempo todo se martirizando. A gente fica o tempo todo se maltratando. Olha, já estou deixando o caminho pronto. O obsessor fica até chateado, coitado, porque ele não tem muito o que fazer. Ele não tem trabalho. Gente, já deixou tudo pronto. A cama feita, ele só vai lá e deita. E eu não estou falando só dos desencarnados, eu estou falando de encarnado também. Né? A mulher lá na Nora odeia a sogra, eu com a sogra. Eu estou falando que eu sou sogra, agora eu posso falar, né? Antes eu me sentia culpada, agora eu não posso. Aí aquela criatura, coitadinha da sogra, a sogra é sempre aquela que atormenta, né? Só ela que atormenta, ninguém mais atormenta. Mas como já é um clichê, eu vou usar a sogra. A sogra atormenta, né? Então... Gente, até para se vingar, a gente tem que ter classe. Porque é só você chegar e falar, se a pessoa fica lá, né? Sabe aquela pessoa que ninguém conhece uma pessoa assim, que fala, se não fosse eu naquela casa, porque tudo depende de mim, porque se eu não estivesse lá, nada andava, porque se não sou eu para empurrar meu marido para frente, não faz nada aquele inútil, porque a minha mulher... E aí vai, né? Aí você não precisa fazer nada, você só vai lá e fala, é mesmo, como a senhora sofre. Ai, eu não sei como a senhora dá conta. E sai andando. Porque aí ela faz o resto. Cai as amaibona da cabeça já começa, é mesmo. E aí ela começa a aumentar aquela semente, né? Ela começa a aumentar aquela semente de que ela é a vítima, de que ninguém compreende ela, de que nada dá certo, de que... É assim que eles fazem com a gente. É assim que os espíritos que tentam nos prejudicar por alguma razão, da qual nós somos responsáveis, já vamos deixar logo bem claro isso, porque nós não estamos aqui falando dessa inter-relação nossa com os obsessores, encarnados ou desencarnados, como se só um lado fosse responsável por essa parceria. Somos sócios, gente. Somos sócios. A gente vive num mar de energia. Então, aquilo que eu emano, eu estou mandando um bonito convite. Venha comigo. Então, se eu tenho uns projetos legais na minha cabeça, quero ajudar isso, quero fazer aquilo, quero criar uma coisa bacana, quem que vem comigo? Quem tem as mesmas ideias, não é? Que legal. Mas se eu tiver a ideia de me vingar de alguém? Não, eu não me... Não. Que não, quem sou eu? Imagina que eu vou querer me vingar de alguém, né? Mas quando tá no trabalho, às vezes fica pensando, o que eu posso fazer para ferrar esse meu coworker, né? Esse meu companheiro de trabalho, ou eu quero pegar, ou alguém quer pegar uma posição de outra pessoa, né? Ou em casa tem alguém atormentando a gente, ou o marido da mulher traiu e você fica pensando num jeito de, vou mostrar para essa pessoa, né? Isso é vingança, gente. Você dá o troco, né? Não é justiça, não. Porque tem gente que acha que se vingar é fazer justiça. Não é fazer justiça, é dar o troco.
E quem dá o troco nunca é feliz, porque escorregou que nem quiabo na mesma energia, se sujou da mesma lama e vai sair do mesmo jeito que o outro entrou. Então, justiça é outra coisa, né? Justiça vem também de uma maturidade nossa de entender e analisar com clareza como é que eu participei nesse processo. Qual foi a minha parcela de participação para que isso acontecesse? Porque a nossa parcela de participação está em todos os eventos da nossa vida. Nós não somos vítimas de nada. De nada. Sempre há uma participação nossa. E sempre há um aprendizado. E sempre há uma solução por trás de todo o problema. Cada um de nós está vivendo uma situação na vida criada por nós, seja nessa vida, seja em outras, que a gente trouxe para fazer uma faxina na casa, fazer um feng shui, né? Remodelar tudo. Mas tudo que vem para a gente é porque a gente tem condições. Não vai vir na nossa encarnação, um kit encarnação, que a gente não pode dar conta. Sabe aqueles kits que você vai montar bonitinho, vai pintar a casa, né? É isso aí que a gente veio fazer. A gente traz um kit encarnação. Cada um de nós traz o seu. Mas a gente só traz aquilo que a gente tem condições de trabalhar. Senão nós não viríamos com aquilo. Né? Essa é a sabedoria divina. Dá a cada um segundo suas obras, segundo sua capacidade, segundo suas qualificações que já traz, né? Condições de desenvolver. Muito bem. Então, eu já sei que existe uma lei de sintonia. Eu já sei que eu sou responsável pelas ondas que eu emito, eu já sei que assim como outros interferem na minha energia e no meu estado de sentir, eu também interfiro nos outros. Mas uma das coisas que eu noto muito, pelo menos no meu trabalho, com os meus clientes, uma das coisas que eu escuto muito é assim. Eu falo, mas da onde vem isso, né? Da onde você acha que está vindo esse sentimento? A maioria das pessoas não sabe identificar o que sente, não sabe identificar a emoção que tá por trás disso, e muito menos a causa, porque não consegue nem definir. Ai, não sei. A resposta é sempre, ai, não sei, é tanta coisa. Porque quando a gente vive muito fora e não dentro do nosso mundo, se conhecendo, o que acontece? Eu não estou acostumada a perceber as minhas percepções, as minas sensações, né? Que eu estou com a minha atenção sempre fora de mim. Então, todos os sentimentos, raiva, amor, medo, insegurança, ansiedade, paixão, ternura, tudo se mistura. Tudo fica uma confusão enorme. E a gente vive assim, em inglês a gente fala num turmoil, né? Num tormento psicoemocional. E a gente não consegue fazer essa separação. Então, o que está faltando? Bom, está faltando esse contato interno. Como é que eu faço isso? Tem um livro do Hamed que ele chama isso de analfabetismo do sentir. Eu acho esse capítulo fantástico. É um livro que se chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Porque quando a gente ressignifica, ou seja, compreende mais a fundo e melhor as coisas pelas quais a gente passa, a gente também constrói uma nova forma de viver. Se a gente não construir essa nova forma de viver através do entendimento mais amplo e profundo da situação, a gente não muda a situação que está acontecendo na nossa vida. Então, é preciso que a gente se alfabetize de si mesmo. A alfabetização do sentir. Quem é analfabeto do sentir? Nós somos todos um pouquinho em maior ou menor grau. Analfabeto do sentir é aquela pessoa que não consegue expressar o que sente através de palavras, de gestos e de atitudes. Tem muita dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então, esse é o analfabeto do sentir. Ele tem dificuldade porque ele não consegue distinguir as emoções, os sentimentos que passam dentro dele. Então, vamos falar assim, existe também uma diferença entre sentimento e emoção. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Os sentimentos e as emoções, elas estão conectadas conosco através do quê? Do nosso perispírito, dos chakras, que se conectam ao nosso sistema nervoso. As emoções do plexo para baixo, inferiores, os sentimentos para cima. Muito bem.
Os sentimentos nos ajudam a perceber e a compreender as nossas percepções, e as emoções são esse movimento, vem do latim, né? Motiones, que significa movimentação para fora. Então, é como eu movimento para fora as coisas que eu sinto, né? As minhas experiências, no sentir e no pensar. Ok. Muito bem. É muito perigoso a gente viver uma vida mecânica. Eu falo isso porque parece que hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo muito fora. Por causa dos eletrônicos, né? Então, é celular o tempo todo, é iPad, é televisão, é show, é tudo que a gente pode imaginar que coloca a nossa atenção fora de nós. Isso faz com que a gente viva uma vida muito mecânica. Pode perceber que às vezes você está fazendo uma coisa e quando você coloca atenção em você, você não sabe como é que você fez aquilo. Você nem lembra, né, o passo a passo. Você fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Quando você está dirigindo, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz aquilo? Porque não está conectado no presente momento. Qual é o perigo de você viver mecanicamente? Não ser senhor de si. Não conhecer os sentimentos e os pensamentos pelos quais, né, você vive, que passam e repassam dentro de você como uma fita de cinema. O perigo é que a gente se torna marionete nas mãos dos outros. Porque como a gente vive no mecânico, não está atento ao que pensa, ao que sente, ao que faz, é fácil a gente ser manipulado. E não é só pelos desencarnados, não, é fácil ser manipulado. Pelos encarnados mais ainda. Né? Mais ainda. Como a gente é manipulado? Porque não somos senhores de nós. Fazemos as coisas sem nem mesmo pensar por que fazemos. Não prestamos atenção às nossas atitudes. Então, muito bem. O que acontece quando eu estou nesse turbilhão de pensamento e de sentimento? Não sei separar as coisas, não estou dando conta da pressão interna, porque começa a gerar uma pressão. Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade, não estou fazendo nada com isso, não estou prestando atenção, começa a virar uma panela de pressão. De algum jeito isso tem que sair. Mas se eu não sei o que está acontecendo e nem o que está por trás, o que é que normalmente a gente faz para aliviar a pressão? E não é uma forma inteligente essa que nós fazemos, né? Porque a forma inteligente seria se eu analisasse o meu sentimento, o pensamento que está por trás e cuidasse daquele assunto. Não é o que a gente faz. Então, se eu estou virando uma panela de pressão, o que eu faço para me libertar daquilo, daquele tormento, daquela pressão, daquela pressão, daquela pressão? Eu procuro... Também pode ser, eu posso explodir. Eu procuro uma válvula de escape. Então, Hamed faz uma ligação entre vícios, dependências e o analfabetismo do sentir. Eu preciso me libertar deste tormento, desse mundo desorganizado que está dentro de mim. Então, o que eu faço? Eu procuro formas de aliviar. Tem milhões de formas de aliviar. Eu posso procurar alívio aonde? Posso fazer compras. Quanta gente não faz compra só para... né? Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso comer chocolate. Mas a gente acha que toxicidade é só essas coisas. A gente acha que vício é só isso, né? Tem outras coisas que a gente faz também. Eu posso cair no vício de mentir, no vício de falar mal das pessoas, porque é muito mais fácil meter o pau nos outros do que olhar para mim, aonde eu estou errando e procurar fazer os consertos necessários, né? Que mais eu posso procurar? Eu posso procurar fuga no sexo, eu posso procurar fuga até tudo que é demais. Aí a gente vai no tudo que é demais, né? Tudo que é demais, né? Gente que malha demais, gente que namora demais, gente que faz tudo demais. Os excessos, né? Porque aí eu não preciso pensar. É a mesma coisa que faz o álcool, né? Todo mundo critica a pessoa que bebe muito. Ah, bebe para esquecer. Mas quem faz tudo demais é para também não entrar em contato com seus problemas internos, com as suas questões, com as suas encrencas. Então, a gente precisa, assim, ter um pouquinho mais de humildade e olhar para a gente, assim, com mais ternura, né? Com menos julgamento. E pensar assim, já falei isso, eu falo isso em várias palestras, eu sou repetitiva, porque é uma coisa que eu acho importante a gente perceber.
Vou falar de novo. Nós estamos aqui em treinamento, né? Ninguém veio aqui para virar espírito de luz. Se alguém está achando que vai virar, eu sinto lhe informar que não será nesta viagem. Não será nesta viagem, né? Um dia, mas não será nesta, né? Então, a gente está vindo para quê? A gente está, aos pouquinhos, nos libertando da nossa animalidade e nos tornando seres humanos, né? Estamos ainda tentando, né? Virar ser humano, né? E ser humano é desenvolver compaixão, é desenvolver a capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Então, isso é se tornar mais humano, né? A gente ainda está nessa transição. Então, a gente está em treinamento. Então, eu vou errar? Eu vou errar. 1, 2, 3. Eu gosto de uma frase de André Luiz, que diz assim, que errar uma vez é ignorância. A segunda é escolha. Vamos pensar nisso, né? Eu erro uma vez, não sei, é ignorância. A segunda vez é escolha. Então, ó a nossa responsabilidade. Só que o problema é que quando a gente vive mecanicamente, a gente não está percebendo nada, né? Porque a gente não está em contato com a gente. Então, a gente precisa sair desse módulo mecânico e encontrar um jeito mais inteligente da gente se conhecer. Esse jeito mais inteligente é, com muita simplicidade e humildade, como eu falei, vamos lembrar que a gente está em treinamento, né? Que pouco a pouco a gente vai aprendendo e que é esperado e normal passarmos por todos os sentimentos e sensações. Gente do céu, não é pecado sentir raiva. Não é uma coisa horrível sentir inveja. A gente sente e vai sentir muitas vezes. O lance é assim, descobrir que entre sentir inveja e fazer alguma coisa com base nela, há uma grande diferença. Então eu posso perceber que quando eu vi alguém fazendo, tendo alguma coisa, me deu aquela pontinha. Mas aí eu vou fazer uma análise. Eu vou falar assim, gente, espera um pouquinho. Então, eu fiquei com inveja. Ai, meu Deus, sou uma pessoa horrível, né? Mas inveja e desejo de ter ou ser ou fazer igual é diferente. A inveja é uma coisa negativa que pressupõe que você vai tomar uma atitude para prejudicar aquela pessoa, tirar o que é dela ou destruir o que é dela, para que você possa se sobressair. Mas eu posso não tomar esse caminho. Eu posso perceber que eu gostaria, que eu quero ser, ter ou fazer o que aquela pessoa tem e procurar fazer a minha parte para conseguir o meu, do meu jeitinho, aquilo que é para mim. Então, não é bem inveja, é uma vontade de chegar lá também. Ou é na prosperidade, ou é uma qualidade que a pessoa tem de ser super tranquila, super de bem, super controlada, né? Ou é um relacionamento bacana que aquela pessoa tem. Mas aí eu vou observar, vou aprender e vou trabalhar para ter o meu. Então não é para a gente se torturar porque teve determinados sentimentos. Eu tenho medo, então sou uma pessoa tão inferior, tenho raiva. Não, gente, raiva é muito importante. Ainda para nós, o sentimento da raiva é um alerta. Ele nos prepara para nos defender do perigo, para uma injustiça ou até para colocar alguma coisa em ação. Tudo vai depender de como eu vou utilizar ela. Eu posso ter raiva e prejudicar alguém, fazer alguma bobagem. Mas eu também posso pegar essa raiva, porque na família da raiva está incluído a mágoa, a violência, a agressividade, mas também está incluído a bravura, a coragem e a determinação. São os dois lados da moeda. Então, na hora que eu sinto raiva por uma injustiça que eu vi, o que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, eu não vou ser assim. Eu não vou fazer isso. E fazer melhor. E criar formas, às vezes um programa, uma ONG, um trabalho, ou no meu trabalho, ou na minha vida pessoal, eu vou e faço completamente diferente. É o oposto. Medo. Se ele é bem colocado como mediador, ele vai me criar a cautela,
né? Porque o medo exagerado me paralisa. Não é uma coisa legal porque não me deixa ir para frente. Pode até depois, futuramente, se eu agasalhar muito, se transformar na síndrome do pânico. Mas se eu utilizar ele como uma coisa positiva, eu vou chamar ele de cautela, que é necessário. Eu não vou, às 11 horas da noite, caminhar num lugar ou dirigir que eu já sei que é perigoso. Eu não vou fazer determinadas coisas que exigem certas precauções. Então, a cautela, ela é necessária. Não é? O fato de eu sentir coisas ruins ainda, e ruins eu chamo aquilo que me faz mal e que faz mal ao próximo, que é nocivo, não me transforma necessariamente numa pessoa má. Eu estou num processo evolutivo, ou seja, eu estou em treinamento, é natural que eu ainda tenho muitas oscilações. O importante é que eu observe isso, o que está por trás disso, e faça as correções necessárias. Da mesma forma que sentir compaixão, bondade e generosidade não me transforma necessariamente numa pessoa 100% boa. Significa que eu já consigo ter sentimentos bons, e isso é bom, isso me dá uma motivação, uma base, um norte, mas não me transforma num anjo de candura. Porque eu posso conseguir ter lindos momentos de generosidade, ternura, compaixão e paciência e outros momentos ter um descontrole emocional, fazer uma bobagem, me deixar levar pela inveja, prejudicar um colega no trabalho, né? Não me relacionar bem com uma pessoa em qualquer área, pode ser em casa, no centro, né? Aqui não é diferente de lugar nenhum, né? Aqui nós frequentamos, trabalhamos, convivemos e também temos os mesmos desafios que a gente tem fora, a gente tem aqui dentro também, não é? A gente não vira santo porque passou por aquela porta lá, não. A gente sente as mesmas coisas. A mesma coisa quando a gente desencarna. Vai tudo junto, né? A cabeça vai junto, né? Não adianta falar que é para uma ilha deserta porque a cabeça vai junto, né? Onde a gente vai, a cabeça vai junto. Então, vamos começar o trabalho agora, né? Eu nunca ouvi... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu mais escuto entre os espíritas é... Vou deixar para a próxima, que essa não estou dando conta. Preguiça, né? Não deixa, gente, olha, porque se a gente pudesse lembrar o trabalhão, tudo que a gente se esforçou para conseguir essa encarnação, a fila é grande. A fila é grande. E a gente conseguiu, a gente está aqui. Então é bom não desperdiçar. Porque a gente não sabe depois quando é que vai conseguir outra. Então vamos aproveitar a oportunidade. Não vamos jogar essa oportunidade fora. Ela é muito valiosa. Mais do que a gente imagina, né? Ah, não, depois eu me viro, depois eu dou conta, depois... Não tem depois, gente. Vocês já estudaram física quântica? É tudo agora. Essa ideia de ontem, hoje, amanhã, depois, não tem depois, é tudo agora. Então vamos viver agora, né? Para a gente poder evitar a influência nociva dos desencarnados ou dos encarnados, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, qual que é? Parar de nos atormentarmos. Essa é a primeira. Não é verdade? Vamos analisar com tranquilidade o que a gente sente e o que a gente pensa. E as nossas crenças e valores. Uma coisa que é legal é a chavezinha que Sócrates deu, conhece-te a ti mesmo, todo mundo já ouviu essa frase 1 milhão de vezes, e que nos ensina o quê? Todo final de dia a gente passa a lição, né? Dá uma revisada, como é que foi o dia e tal. Foi legal, não foi legal, que eu posso melhorar? Sem julgamento, sem se martirizar, mas também sem ser too soft, né? Ah, tá tudo bem que eu perdi a cabeça lá com fulano, que se dane, ele também me encheu meu saco, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ver, assim, qual é o meu relacionamento com Deus, né? Quando a gente faz essa revisão, é bom a gente analisar como é o meu relacionamento com Deus. Que Deus é esse que eu agasalho dentro de mim? Que divindade é essa? Porque quando eu falo com Deus, eu sou dentro de mim. Porque eu sou matéria-prima feita dele. Então, quando eu falo meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento comigo mesma. Que relacionamento que eu tenho com Deus? Esse Deus aí que eu agasalho dentro de mim é um Deus que me pede movimento, progresso e trabalho? Ou é um Deus condescendente que
Me dá uma folga, um dia off aí, quando interessa, né? Deixa quieto, o cara encheu teu saco mesmo, mereceu, né? Ou, ai, você já faz tanto, vai, porque não ajudou naquele dia, porque saiu mais cedo, porque não fez, porque faltou. Tá tudo bem. Essa é a vozinha de um Deus que a gente cria assim dentro da gente. Ai, pra que você vai fazer regime hoje? Você já se matou a semana inteira. Ai, come tudo que você tem direito hoje, que você merece, né? Esse negócio de eu mereço, eu acho o máximo. Assim, você merece, né? E a gente sai da nossa disciplina. Então, vamos olhar com carinho como é esse meu relacionamento com o divino em mim. Porque a lei de Deus é a lei de amor e progresso. E no progresso não existe inércia. Não existe ficar parado numa rede a vida inteira sem fazer nada. Tem os meus momentos de descanso, sim, mas são apenas momentos, né? A lei natural, a lei da natureza é uma lei de movimento. A natureza está sempre em movimento. E eu não estou separado da natureza. Porque o homem tem essa mania de falar da natureza como se fosse uma coisa separada dele, né? E não é. Todos nós somos natureza. Tudo é criação do mesmo Criador, no mesmo universo, sob as mesmas leis. Muito bem. Então, vamos olhar com mais clareza e observar, por exemplo, eu tô triste. Tô triste. Ok. Tem motivo para eu estar triste? Tem. Mas eu tô sentindo uma tristeza tão grande. Esse motivo é para sentir tanta tristeza? Não, não é para sentir tanta tristeza. Então por que eu tô tão triste? Isso é um bom alerta. Porque aí eu vou começar a conseguir distinguir se existe uma causa, qual é a causa, e se essa causa ela é suficiente para me causar esse tanto de tristeza que eu estou sentindo. Se não é, uma parte disso não me pertence. Ou seja, como eu vivo num mar de ondas de energia, eu estou captando o quê? Outras ondas de tristeza, ou até de um companheiro espiritual que eu mesma atraí do meu campo vibratório. Porque vamos lembrar que nós temos a mente coletiva. Não existe só a minha mente, a sua mente. Existe a mente de todo um planeta vibrando, pensando, sentindo, acreditando. Então eu tenho um aparelho que se conecta com outros aparelhos e com a mente coletiva. Assim como eu tenho o pulmão que se conecta com a atmosfera de todos. Correto? Então, olha lá como é bom a gente analisar o que está sentindo. Eu tô com raiva da minha mãe. Eu tô com raiva de tal pessoa. Por que eu tô com raiva de tal pessoa? Eu tenho uma razão para estar com raiva dessa pessoa? Tenho ou não tenho? Se não tenho, esse sentimento não me pertence. Se eu tenho, qual é a razão da raiva? E esse tanto de raiva que eu tô sentindo condiz com o que aconteceu? E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Porque toda situação tem uma solução por trás, todas. E a solução está sempre na pacificação, no amor, colocar amor. Eu tenho uma história de uma pessoa que, conversando comigo no atendimento, estava contando o quanto era difícil a conversa com uma pessoa na casa dela. Que essa pessoa interfere em tudo, interfere no casamento, na relação, ficava pondo ideias na cabeça dela, fica atormentando e grita na casa e fala palavrão, e era uma coisa horrorosa. E ela já não sabia o que fazer. E nós conversando, chegamos à conclusão, né, sempre mostrando que nós não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. Como é que ela poderia, de repente, modificar essa situação? E ela me contou, numa sessão seguinte, que ela pediu orientação, né? Ela falou, eu pedi a Deus para que me mostrasse um caminho. Eu falei, que caminho ele mostrou para você? Porque ela veio toda excited, assim, toda feliz, eu achei tão bacana. Ela falou assim, você sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer massagem nela, igual você faz em mim. Aí eu falei, oi? Ela falou, Aí quando ela vai deitar, eu vou lá, vem que eu vou te fazer uma massaginha. Aí ela foi, começou a fazer massagem, e começou a fazer disso um hábito. E a pessoa começou a ficar mais suave, mais tranquila. Não gritava mais dentro de casa. Estava bem, estava até com menos dores, estava, descontando menos nas pessoas da casa.
Eu falei, mas olha que ideia bacana que você teve. Ah, é porque eu me sinto bem? E aí eu comecei a pensar, se eu me sinto bem, ela também vai se sentir bem. Você vê que quando você tem um desejo sincero de querer se ajudar e melhorar a situação, você é intuído. E aí, alguma coisa acontece. Vai mudar o conduto, o temperamento, a cabeça da pessoa? Não vai, mas não melhorou. Não deu uma trégua. E aquilo às vezes vai trazendo outras coisas, porque a pessoa também tem suas carências, suas necessidades de amor. Enfim, Deus sabe o que faz, né? O quebra-cabeças da vida, né? Tava com problema com outra pessoa, já muitos anos atrás, uma colega tinha problema com o marido, que chegava em casa, sempre brigavam, e não era nada assim, que tinha uma razão, mas estavam sempre discutindo, e chegava em casa nunca tinha paz, e não sei o quê. Aí ela pegou e falou assim, um dia eu cheguei em casa e resolvi fazer uma coisa diferente, e ela falou, eu cheguei e falei assim, ai, como é bom chegar em casa, na nossa casa. Como é bom encontrar as pessoas que a gente ama. Ai, como eu gosto de chegar na nossa casa. Ele olhou. E ela começou a fazer disso um hábito. Toda vez ela chegava em casa e falava, ai, como é gostoso chegar na minha casa, encontrar as pessoas que eu amo. Ai, como eu gosto. Deitava na cama e falava assim, ai, como é gostoso deitar na minha cama e ter um amor do meu lado, ter um companheiro do meu lado. Um dia ele, cismado, falou assim, escuta, que negócio é esse que agora toda hora você fala, ai, que bom, né? Ele achou esquisito, né? Ela falou assim pra ele, assim, tá mó tranquila, ela falou, porque é verdade. Eu acho que a gente tem tanto hábito de reclamar que eu não me apercebia o quanto eu reclamava. E ao invés de expressar o lado bom da vida e da relação da gente, só expressa as reclamações, que muitas vezes são mais criações nossas do que reais. Aquilo foi apaziguando, tudo começou a ficar mais gostoso, mais tranquilo. Sempre tem os quiprocozinhos aqui e ali, isso é normal, mas até namorar ficou mais gostoso. Obviamente, né? Porque não tinha mais aquele, né? Porque para namorar a gente tem que estar num climinha legal, tal, né? Senão não rola, né? As mulheres pensam mais assim, né? Precisa ter o climinha, né? Então, aí a gente entra também até na sexualidade, né? As pessoas não gostam de falar muito de sexualidade, fica um pouco tímida e tal, mas observa. Observa como está a sua energia sexual. Um desejo sexual que surge em momentos inapropriados, em momentos em que você não está vendo nada visual, não está tendo uma razão para ter aquele movimento sexual, está vindo do nada, em momentos que não tem nada a ver. Então, é uma influenciação? Possivelmente sim. Porque o desejo é natural que ele venha quando? Quando há uma razão para que ele exista. Ou eu estou tendo uma estimulação visual, ou eu estou tendo uma relação com alguém, ou eu estou pensando em alguém, ou eu conversei no telefone com o namorado, ou meu marido, não sei o que lá, ou meu companheiro, ou enfim. Ou eu fui numa night aí, viu uma mulher bonita, um homem bonito. Mas se eu não tive nenhum estímulo e aquilo fica aparecendo em momentos que não tem nenhuma ligação com nada, é bom a gente olhar isso com mais cuidado. É bom a gente estar atento e observar o que sente. E depois o pensamento que está por trás. Porque só assim a gente vai conseguir ter a vida em nossas mãos e começar a segurar as rédeas da nossa própria vida e fazer escolhas conscientes. E procurar ajuda quando precisar de ajuda. Às vezes a gente dá conta sozinho, às vezes a gente não dá conta sozinho. Passe é bom? Passe é bom. Quem que não sente aí um negocinho barato, gostoso aí quando vai tomar um passe? Se você se entrega, se você confia, se você entra com o coração aberto ali para receber o melhor e para dar o seu melhor, menino do céu, aquilo não é um negócio. Você sai nas nuvens. Agora, se eu entrar, isso está aqui no Livro dos Espíritos também, ele fala a mesma coisa do passe, quer ver? Não estou mentindo, não. Vamos ver. Então, vou falar aqui a Gabi que... Aqui, papapá. Que ele fala da prece também, né? Se a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. Vamos falar do passe, é a mesma coisa, né? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram,
não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, o negócio é o seguinte: quando é que o passe funciona? Quando é que o passe não funciona? Quando eu venho tomar o passe e, ao mesmo tempo, eu saio numa movimentação no meu dia a dia de fazer modificações necessárias para melhorar o meu estado vibratório mental e o meu estado vibratório emocional. Não agasalhando ódio, não agasalhando vingança, não agasalhando inveja dos meus companheiros de trabalho, dos meus companheiros no centro, dos meus companheiros em casa. Agora, se eu venho para receber e não quero dar nada, aí não está tendo uma troca. Porque o equilíbrio vem do dar e receber. Está girando a rodinha da vida, né? O moinho lá com a água. Se eu não dou para receber, se eu não recebo, se eu não dou... Não tem, gente. Não movimenta. Se eu não movimentar e não transformar o meu mundo interior, o de fora vai continuar igual. E não adianta ficar culpando o espírito, seja lá quem for. Porque a responsabilidade, a semente está onde? Ela está em mim. Se eu não estou dando conta, que eu tenho a humildade de pedir ajuda. Ou eu venho aqui no atendimento fraterno, ou eu procuro um profissional aí fora, ou eu venho no passe, eu venho nos estudos. Porque para eu me conhecer, para eu ter a minha vida nas minhas mãos, segurar essas rédeas, eu preciso unir o estudo ao desenvolvimento moral. Conhecimento para saber como fazer as coisas, para identificar. Para isso a gente tem os EJs aqui nas quartas-feiras. Essa movimentação é necessária. A água parada apodrece. Mesma coisa dentro da gente. Não é as coisas que tem que melhorar para a vida da gente melhorar. É a nossa forma de ver as coisas que tem que se modificar. Não é o mundo que tem que melhorar para eu ficar bem. Sou eu que tenho que ficar bem para o meu mundo melhorar. Aliás, essa é uma frase do Gasparetto, que eu adoro. Muito velho, ele já falava isso. Eu era menina quando eu ouvi essa frase. Pensa nisso, não é o mundo que tem que melhorar para eu ficar bem. Porque a gente tem essa mania, eu só vou ficar bem quando tiver isso, tiver aquilo, fizer isso aqui, conseguir isso, conseguir aquilo. Não vai, amiga, tua cabeça tá lá a mesma coisa. Mesma coisinha. Reclamando, reclamando, reclamando. Sou eu que tenho que melhorar para o meu mundo ficar bem. A Nete Guimarães, numa palestra dela sobre obsessão, no final, ela fala de um programa, acho que é um pastor que criou, sobre um movimento que ele criou para parar a reclamação. Porque uma das coisas que baixa a nossa vibração muito e que a gente faz demais é reclamar. Ele criou uma pulseirinha de silicone em que você tem que conseguir ficar sem reclamar 21 dias. Não sei se vocês já ouviram essa palestra dela. Alguém já ouviu? É bacana a beça, viu? E aí ela fala que toda vez que a gente reclama, a gente tem que mudar a pulseira de lado. Diz que demora de 3 a 6 meses para a gente conseguir essa proeza. De ficar 21 dias sem reclamar. Por que isso é legal? Porque você entrando nesse programa, aí você pode comprar qualquer pulseirinha de silicone, se não quiser comprar a desse movimento, que já tem acho que 6 milhões vendidas, você é obrigado a se observar. Olha que bacana. Então você entra dentro do seu mundo, não do mundo dos outros, do vizinho, do companheiro, do centro, né? Você é obrigado a se observar. E aí você, mudei. Daí disse que ela falou que teve uma moça que falou pra ela, menina, que eu virei essa pulseira 152 vezes num dia. Aí ela falou assim, eu sou uma fracassada, ela fala pra Nete. A Nete falou, não, essa não é a proposta. A proposta é a gente aprender a se observar. E aí isso vai diminuindo. Eu falei, qual que é a vantagem disso? Bom, além da gente se conhecer, né, gente? Eu acho que já não precisaria nenhuma vantagem maior. Ela diz que isso modifica a nossa estrutura cerebral e que desenvolve o nosso lobo frontal, que é ao lado da criatividade e é a parte que desenvolve as soluções. E ela fala que emagrece. Opa! Porque ela fala que a gente cria uma determinada energia para criar um hábito. Mas para tirar o hábito, como a gente tem que se observar o tempo todo e fazer modificações e colocar um hábito melhor em cima do ruim, porque senão ele volta, gasta o triplo de energia. Então emagrece. Mas o bonito é que a gente emagrece no corpo, mas muito mais na alma, porque a gente fica com a alma bonita. Porque no momento que você trabalha a autoobservação, o que você faz? Você deixa de olhar para a vida dos outros.
e não enche mais o saco de ninguém. E nem o seu. Não é bonito isso, gente? Eu acho lindo. Porque gente chata atormenta todo mundo ao seu redor. Né? Tem gente que acha que tem obsessor no filho, na casa. Não, meu bem, o obsessor é você. Que chega lá gritando, que chega lá atormentando, que chega lá deixando todo mundo louco e fala que tá fazendo isso pra família. Né? Tá cheio de homem que se mata de trabalhar, chega em casa, grita com todo mundo, porque eu trabalhei o dia inteiro. E faz isso pra família. Não, filho, se é pra família, você não tá fazendo isso. A mulher, a mesma coisa, a família tava em paz, tava tudo bem. Quando abre a porta, começa. Foi o obsessor? Vai ver, até tá com ela, mas eu não sei nem se o obsessor aguenta. Porque, às vezes, o obsessor não aguenta a gente, não. Nem a gente se aguenta. E ainda sai bravo que ele quer fazer o trabalho dele. Não consegue, que a gente atrapalha. Né? Pensa nisso. Gente, não vamos nos preocupar com a espiritualidade nos prejudicando, nos influenciando. Vamos nos preocupar e canalizar nossa energia para nós. Em que a gente não se atormente e não atormente, consequentemente, o próximo. Porque se o obsessor está nos causando um dano físico, um dano moral, um dano na nossa vida, nós também somos responsáveis pelo dano que causamos a ele. É uma troca. É uma troca. E se eu tenho companheiros espirituais que estão me cobrando coisas do passado, eu fiz, não fiz? Então agora também eu tenho que lidar com isso. Então, ao invés de ficar falando, afasta de mim, seu obsessor, com raiva, com esse desrespeito que a gente tem com esses espíritos, sem lembrar o que a gente fez para eles, vamos ser mais justos, mais responsáveis e mais educados. E quando a gente fizer uma oração, vamos pedir por nós e vamos pedir por eles também. A mesma paz, a mesma oportunidade de reajuste que a gente está tendo, que eles também tenham. Que eles também compreendam do jeito que nós estamos compreendendo, que a gente plantou para colher, eles também plantaram para colher. É um ciclo que não acaba nunca se não entrar o perdão. Se não entrar o perdão. Né? Isso é muito importante. Para quebrar qualquer círculo de desobsessão, qualquer vínculo nocivo, encarnado ou desencarnado, é preciso que a gente aprenda a se perdoar e, consequentemente, perdoar o próximo. O perdão fica mais fácil quando a gente compreende que a gente tem uma participação em tudo o que acontece na nossa vida. Assumirmos a nossa responsabilidade e não culpa, porque culpa paralisa, entra no vitimismo, mas a responsabilidade, procurando formas, melhorias, formas da gente reajustar, da gente ressignificar, da gente replantar esse jardim que a gente secou. É possível. Não viemos aqui para fazer isso sozinho. É por isso que a humanidade, né, vive em conjunto, que é para a gente, com os nossos dons, com as nossas diferenças, um poder auxiliar o outro. E agradecer essa casa maravilhosa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de conhecer como o Espiritismo vê tudo isso, né, onde pode aprender. Se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo sobre a relação dos espíritos com a gente, tem a palestra do Alberto Almeida sobre parasitose espiritual. Tem uma da Nete Guimarães sobre parasitose espiritual, muito bacana também, o Haroldo. Tem os livros de André Luiz, tem os nossos cursos. Eu acho que material não falta. Mas o que a gente precisa mesmo é ter a boa vontade da gente se acolher, se aceitar, olhar para o nosso mundo interior, jogar luz dentro dele, para que a gente possa ter olhos de luz para ver o mundo das outras pessoas também. E entender que todos nós aqui estamos passando pelas mesmas coisas. Desejamos ser felizes e estamos tentando fazer o nosso melhor. Obrigada.